Amados irmãos e amadas irmãs, o tema de hoje é: o crente morre para o pecado. O texto base é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 11. Hoje estamos sendo convidados pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, a refletir sobre uma verdade transformadora que o apóstolo Pedro nos deixa em sua primeira epístola. O tema que nos vem aqui é: o crente morre para o pecado. Muitas vezes, quando pensamos em morte, pensamos em fim, em tristeza, em separação. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe uma morte que traz vida. É a morte para o pecado. Quando aceitamos a Jesus, algo radical acontece em nossa vida. Somos crucificados com Cristo e, consequentemente, morremos para o domínio do pecado. No primeiro versículo diz: ora, pois já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Porque a armadura da morte com Cristo é esse, meu irmão. O apóstolo começou e começa nos mostrando o exemplo perfeito: Jesus Cristo. Ele padeceu na carne, sofreu, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele venceu o pecado, não ignorando-o, mas enfrentando e morrendo para ele. Pedro nos diz: amai-vos deste mesmo pensamento. Isso significa que devemos ter a mesma mentalidade de Cristo. Devemos entender que o sofrimento da carne, a negação dos nossos desejos próprios, é o caminho para vencer o pecado. Quando decidimos seguir a Jesus, nós assinamos a certidão de óbito do nosso eu velho. A Bíblia diz em Romanos 6,6 que o nosso homem velho foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja desfeito. Ter esse pensamento é como vestir uma armadura de guerra. Quando o inimigo vier tentar você com a mesma coisa de antes, você olha para ele e diz: eu morri para isto, quem vive agora não sou eu, mas Cristo vive em mim. Se você está morto para o pecado, ele não tem mais autoridade, não tem mais domínio, não tem mais voz sobre a sua vida. O versículo 2 diz: para que já não vivas ou vivais o tempo que resta na carne, conforme as concupiscências do homem, mas segundo a vontade de Deus. Viver já não para si, mas para Deus. Se morremos para o pecado, o objetivo é claro: mudar o rumo da vida. Antes a nossa bússola apontava para o prazer próprio, para que os olhos veem e desejam. Agora a bússola deve apontar unicamente para a vontade de Deus. O tempo que nos resta da vida na terra é precioso. Não podemos mais gastá-lo com futilidade. A vida cristã não é mais uma vida de fazer o que eu quero, mas sim fazer o que Deus quer. Isso significa que as suas escolhas mudam. Quando você ia antes, agora não vai mais. O que você falava antes, agora não fala mais. O que você assistia, como você tratava as pessoas, tudo muda, porque o dono da sua vida mudou. Você deixou de viver para si mesmo, para viver para aquele que morreu e ressuscitou por você. Este é o fim do caminho do pecado. No verso 3 diz: porque basta que no outro tempo tenhamos feito a vontade dos gentios, andando em dissoluções, com concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Pedro aqui faz uma retrospectiva. Ele lembra como era a nossa vida antes de Cristo. Ele lista coisas pesadas, devassidão, desejos malignos, bebedeiras, farras e idolatrias. E ele diz: basta, chega, você já viveu tempo suficiente na escuridão, você já sofreu o suficiente nas mãos do inimigo, agora é tempo de vida nova, uma nova vida ao lado do Senhor. Muitos de nós temos vergonha de olhar para trás, mas graças a Deus, onde houve muito pecado, a graça de Deus superabundou, muito mais. Deus não te salvou para continuar na lama, Ele te salvou para te tirar de lá e te colocar em lugares altos.
O passado já ficou para trás. O sangue de Jesus limpou toda a tua história. No versículo 4 diz: e eles se maravilham do que não concorrais com eles para o mesmo excesso de dissolução e maldizem-vos. Aqui está um ponto muito importante. Quando você morre para o pecado, o mundo não entende mais você. A Bíblia diz que eles se maravilham, ou seja, eles estranham. Seus amigos diante, a família, as pessoas do trabalho, vão olhar para você e dizer: o que aconteceu com você? Por que não vem mais? Por que mudou tanto? E muitas vezes, ao invés de te elogiarem, eles te criticam, te julgam e falam mal de você. Mas saiba, meus irmãos, que isto é normal. Se o mundo odiou Jesus, não seria diferente com você. Não se sinta mal por ser diferente. A sua diferença é o sinal da sua salvação. Você não pode mais nadar contra a correnteza da graça, sem se misturar com as obras das trevas. Você é filho de Deus. Você é a luz no meio das trevas. E a luz não se mistura com as trevas. No versículo 5, 6 diz: mas darão conta aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado como homem na carne, mas vivesse como Deus no Espírito. Lembre-se, um dia todos nós daremos conta da nossa vida a Deus. Não importa o que os outros falam, o que importa é o que Deus vê. O Evangelho tem o poder de transformar um homem morto em pecado em um homem vivo no Espírito. Nós já fomos julgados como homens pecadores, mas agora pela graça vivemos segundo o Espírito. Viva de tal forma que quando você se apresentar diante de Deus, você não tenha vergonha. Viva com santidade, porque Ele é santo. O versículo 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Seja, pois, moderado e sóbrio para orar. Isso é o fim de todas as coisas. É o que vamos fazer, orar. Pedro nos traz a consciência, dizendo que o fim está próximo. Jesus está voltando diante desta verdade. Como devemos viver? Ele nos dá 4 conselhos poderosos nos versículos finais. Sede moderado e sóbrio para orar. Tende ardente caridade e hospitaleiro para com os outros. Sede moderados e sóbrio é cuidado com os excessos, com as coisas que tiram o seu foco, e você tenha equilíbrio. A oração deve ser a sua prioridade. Se você quer morrer para o pecado, ore. A oração é o seu oxigênio. O amor deve ser a marca principal, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando amamos uns aos outros, diminuímos as ocasiões de pecado, perdoamos mais, julgamos menos. Temos que ser hospitaleiro para com os outros. Acolha, receba, sirva. Versículo 10 diz: como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada um administra o dom que recebeu, servindo uns aos outros. Você recebeu algo de Deus para servir o irmão. Use a sua vida para edificar, não para destruir. Fale se é para falar as palavras de Deus. Sirva é para servir com força que Deus nos dá. Queridos irmãos, queridas irmãs, a mensagem de hoje é um convite à decisão. Morrer para o pecado não é um sentimento, é uma decisão séria. É decidir todas as manhãs: hoje eu não vou viver para mim, eu vou viver para Deus. É dizer não para o pecado e sim para a santidade. É entender que o preço foi pago e a vitória foi conquistada na cruz. Que o Senhor renove as nossas mentes, que Ele nos dê força para vestirmos esta armadura do pensamento de Cristo. Que não sejamos mais conforme a este século, mas transformados pela renovação
do nosso entendimento. Que você, meu irmão, possa sair daí desse lugarzinho que você está hoje, com a certeza que o pecado não tem mais domínio sobre você, e você morreu, e a sua vida está escondida com Cristo em Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que esta verdade frutifique em seu coração. Que a paz e o amor estejam sempre com você. Amém.